Quero primeiramente cumprimentar todos que nos assistem pela TV Senado e pela Rádio Senado e aproveitar essa oportunidade para parabenizar a todos os repórteres do nosso país, que hoje é o dia deles, que cumprem um papel fundamental, que é levar a informação do que acontece no mundo e no Brasil. Senhor presidente, eu vou falar de um assunto, mais uma vez, sobre a situação econômica do país. Gostaria de registrar algumas considerações sobre a grave situação econômica que o nosso país tem vivido e o fundamental papel que nós, senadores e senadoras, devemos desempenhar para superá-la. O IBGE divulgou um importante retrato do que já temos testemunhado no comércio, no campo e nas indústrias. No terceiro trimestre de 2015, o Produto Interno Bruto caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, na série com ajuste sazonal. Em relação a igual o período de 2014, a queda foi de 4,5%. No acumulado, em 4 trimestres, o PIB recuou 2,5%. Já de janeiro a setembro, o PIB acumula queda de 3,2%. É o terceiro recuo trimestral consecutivo da atividade econômica do país e o mais intenso para o período desde o início da série do Instituto em 1996. Ao verificarmos esses dados por setores, senhor presidente, vemos que quase todos tiveram forte retrocesso. A agropecuária recuou 2%, serviços tiveram queda de 2,9% e a indústria despencou 6,7%. Mas o fato mais grave, revelado por estes números, é a falta de perspectiva de superação dessa tendência. Um importante indicador de crescimento no futuro, a formação bruta de capital fixo, que representa o investimento em máquinas, em equipamentos, em construção e em pesquisa, caiu 4% antes do segundo trimestre de 2015. Foi o 9º trimestre consecutivo de retração. Senhoras e senhores senadores, se analisarmos imparcialmente as razões que levaram a essa retração, depois de uma década de importante expansão econômica do nosso país, podemos encontrar vários motivos. Assim, um forte componente externo atuando em nossa economia. Sabemos que os preços das principais commodities que exportamos têm caído nos mercados internacionais. Nosso principal comprador, a China, tem apresentado sinais de desaceleração econômica, agravando essa conjuntura em nossas contas externas. O cenário só não é mais sério em razão da forte desvalorização do real, que reduziu as nossas importações. Da mesma maneira, há uma tendência de saída de capitais de países emergentes em direção aos países desenvolvidos, já que há, de fato, indícios de recuperação econômica da Europa e, sobretudo, dos Estados Unidos. A esses fatores sozinhos não explicariam a série tormenta que o nosso país atravessa. Mesmo a Grécia, com uma crise econômica que contagiou a percepção de toda a Europa sobre o papel de suas instituições na prevenção e solução de crises, não teve desempenho tão pífio. Tivemos, senhor presidente, uma política econômica equivocada nos últimos anos. O dirigismo excessivo, os gastos descontrolados e o orçamento fictício atuaram decisivamente na percepção dos agentes econômicos, sobretudo a sustentabilidade da nossa economia. E passamos um ano em imobilismo político. O governo até agora somente buscou montar sua base, mas não soube apontar saídas concretas para esse tenebroso cenário econômico. E o desemprego aumenta, os serviços públicos essenciais minguam e o Brasil sofre. Tenho a convicção, senhor presidente, de que o Senado Federal deve atuar de maneira mais decisiva para restaurar a confiança em nosso país. Creio, senhoras e senhores senadores, que há sim um pessimismo geral, mas é um pessimismo gerido e provocado pelo próprio governo. Não podemos compactuar com isso. Devemos mostrar para os brasileiros e para o mundo que temos um Senado atuante, gerador de soluções para a nossa economia e para o desenvolvimento do Brasil. Eu queria fazer mais uma vez um apelo a todos os partidos políticos do nosso país. Está na hora de esta casa, mais uma vez, de acabarmos com essa guerra política e darmos uma solução favorável e à altura à população do nosso país.
que está nos cobrando, está perdendo a paciência. E só tem um prejudicado com tudo isso, que é o povo brasileiro. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.